Olha, eu vou te contar uma coisa, uma obsessão, uma coisa inexplicável que os investidores têm: dividendos. Já ouviu falar disso aí? Cuidado que isso vicia. Quem que não gosta de receber um dinheirinho na conta sem fazer nada, você tá lá de boa, tranquilo, e pá, caiu o dividendo na tua conta e você fica ricão. Ah, muito bom, né? E tem muita gente que foca somente nisso na hora de investir em ações. Só procuram ações que pagam muitos dividendos. Mas e aí? Será que essa é uma boa estratégia? Será que vale mesmo a pena procurar ações apenas com essas características? Ou você pode estar perdendo aí dinheiro se você estiver deixando ações de outras empresas muito boas de lado só porque elas não pagam tantos dividendos assim? Então, bora enriquecer! Para entender se investir em uma empresa que paga dividendos é uma boa coisa, a primeira análise que você precisa fazer, que você precisa entender é que raio são dividendos. Bom, é muito fácil de você entender. Então, quando você compra a ação de uma empresa, você está virando sócio dessa empresa. Então, a empresa vai lá, tem toda a operação dela, ela vende os produtos dela, ela presta os serviços e, como toda boa empresa, ela vai sempre visar o lucro. Esse lucro ele pode ser utilizado para diversas coisas, mas tem duas aí que são os objetivos principais, geralmente são utilizados para ser investido no crescimento da própria empresa, no caso, uma nova empresa, né, uma nova filial, ou financiar um novo maquinário, ou começar uma nova linha de produtos, ou vai ser distribuído entre os acionistas da empresa na forma de dividendos. Lembrando, quem que é acionista? Você é acionista quando você vai lá e compra uma ação dessa empresa, tá? Então, se uma empresa distribui muitos dividendos, ela não está muito focada no crescimento dela, entendeu agora? Quando a gente pensa em empresas pagando dividendos, geralmente as pessoas têm uma ideia assim, que a empresa é linda, maravilhosa e ela é tudo de bom, então ela tá sempre crescendo, sempre pagando dividendos, mas são mundos conflitantes. Por quê? Vamos aprofundar isso. Empresas que pagam muitos dividendos, normalmente já são empresas bem consolidadas no mercado, que já cresceram bastante, que já não tem mais muito espaço para expansão naquele momento. Então vamos pegar aqui, por exemplo, as companhias elétricas, como a Taesa e a Tietê. O que acontece? A expansão delas depende muito de legislação, de grandes projetos. E isso não acontece de uma hora para outra, né? A demanda de energia não vai ser segunda-feira um tanto e no domingo um tanto, né? Geralmente continua sempre a mesma coisa. Então não tem motivo nenhum para elas ficarem investindo mais na expansão delas. Não tem porquê elas irem lá e comprar mais um equipamento se tudo que elas já têm já está mais do que suficiente. Algumas empresas que são famosas por pagarem dividendos são bancos, como Itaú e Banco do Brasil, que esses dois aí são constantes no pagamento de dividendo deles ao longo do tempo. Agora, se a gente vê a Grendene e a Ambev, essas duas aí são empresas gigantescas. Elas já não têm mais muito para onde expandir. Bom, na verdade, elas até pensam em expandir, elas até têm planos, porém, elas têm tanto dinheiro em caixa, elas já são tão grandes, tão consolidadas no mercado, que não vai fazer tanta diferença se elas pegarem um pedacinho ali para criar um novo negócio, para expandir o negócio delas, entendeu? E por isso também que elas são boas distribuidoras de dividendos. A B3, responsável pela bolsa, hoje tem monopólio. Então nem faz muito sentido ela investir os lucros dela em expansão, porque ela já domina sozinha, ela já é tudo de bom sozinha, entendeu? Então não adianta ela querer construir mais uma B3 se o que ela tem já tá mega suficiente. Essas empresas, por já serem consolidadas no mercado, elas também têm outra característica que pode ser bastante desejável: uma menor volatilidade quando são comparadas a outras empresas da bolsa. Ou seja, o valor delas sofre menos alterações com o passar do tempo. E é claro que isso não é regra, tá bom? Mas é algo que é comum a gente observar. Claro, é importante sim você saber que dividendo não vem de graça. Entenda isso, dividendo não é um presente, não é uma coisa que cai do nada, tá bom? Ele é
Presta atenção, descontado do preço da ação. Vou repetir, descontado do preço da ação. E você aí tava nas rodas de amigo falando, tô ganhando dividendo de graça. Não é bem assim. Por exemplo, se você tem uma ação que custa R$20, e daí ela paga R$2 de dividendo, na data que o dividendo é pago, adivinha o que acontece? A sua ação passa a valer R$18. Normalmente o preço da ação retorna sim o valor que estava antes, tá? Antes de ser pago o dividendo aí, e geralmente esse retorno acontece em pouco tempo. Porém, não existe garantia disso, tá bom? Isso também não é uma regra. Então, se a empresa decide não pagar dividendos, mas ela decidiu usar o dinheiro dela para expansão da própria empresa, isso pode ser muito bom também para você, pro teu bolso. Porque se esse projeto de expansão a empresa acabar lucrando mais ou for muito bem sucedido, a empresa vai acabar gerando mais e mais lucro, né? Vai ter mais dinheiro ainda. Então, quanto mais lucro ela gera, maior vai ser a cotação da empresa, o preço vai acompanhar o lucro no longo prazo e aí você acaba ganhando com isso. Então, anota isso aí. Então, entenda uma coisa, não é de todo ruim a empresa não pagar dividendo. Sério, parem, por favor, de Deus, de ficar eu só quero empresa com dividendo. Parece umas criancinhas chorando. Sério, não é legal isso. Põe na sua cabeça que dividendo é legal. Mas, por outro lado, é muito legal você ser sócio de uma empresa que está crescendo, que está expandindo, que está fazendo coisas grandiosas, está querendo dominar o mundo. Só vai ser legal você ganhar aí esses dividendos que você tanto quer quando já são empresas, como eu citei aqui, empresas boas, empresas que estão dominando o setor delas, tá? Então, por exemplo, a Apple é um exemplo mais clássico que existe sobre isso. Ela foi uma empresa que só há pouco tempo atrás começou a pagar dividendos e ela já deixou muita gente milionária com as ações dela. Agora imagina você aí que tá vendo o vídeo e fala, isso tem empresa que paga dividendo. Legal, parabéns, você não comprou a Apple e tá aí chorando porque tá ganhando dividendos de uma outra empresa. Tá entendendo agora a diferença? Bom, hoje aqui no Brasil eu não consegui achar um exemplo extremo como Apple. Mas, por exemplo, a Magazine Luiza e o Banco Inter mal pagaram dividendos e o retorno delas foi extraordinário nos últimos anos. Não tem nenhum acionista aí chorando, reclamando porque eles não pagaram dividendos. Ao contrário, existem as pessoas que reclamam que só querem empresas com dividendo. E daí você deixou essas aí duas fora da tua carteira, né? E a lógica que você pode pensar agora que é a seguinte, às vezes vale sim mais a pena você deixar os executivos da empresa reinvestirem o dinheiro que seria distribuído aí em dividendos, eles reinvestirem na própria empresa de uma forma que seja mais efetiva do que você receber esses dividendos e talvez não ter um retorno tão grande assim. Eu vou te falar uma coisa, por favor, confie nos CEOs da empresa, confie na administração da empresa. Creio que eles entendem um pouquinho mais do que a gente. Então, quando eu escolho ações, eu não levo em conta a distribuição de dividendos. Para mim, existem alguns outros critérios que são bem mais importantes, como, por exemplo, lucro, endividamento, geração de caixa e governança, sempre pensando no longuíssimo prazo, como o buy and hold deve ser. A maioria das empresas que eu tenho, elas sim pagam bons dividendos, mas é mais por uma coincidência mesmo do que estratégia minha. Eu não fui atrás desse critério na hora que eu escolhi essas empresas para fazerem parte da minha carteira. Eu não estou dizendo que investir em dividendos é ruim, muito pelo contrário. Alguns analistas e investidores de sucesso conseguem sim ter um excelente retorno focando nisso, né, nos dividendos. Porém, você não precisa ser obcecado com isso. Não precisa só ter esse tipo de empresa na tua carteira. Muitas vezes o teu retorno vai ser bem melhor se você deixar esses dividendos um pouco de lado. E mais importante de tudo é você montar a tua estratégia, você entender as empresas que você está escolhendo. E se você está na fase de acumular patrimônio, ou seja, você ainda não está com muito dinheiro em investimentos, não esquece de reinvestir tudo aquilo que entrar, tá? Então, se você escolheu lá uma empresa e ela paga dividendos, pega esses dividendos e reinveste, mesmo que seja pouco, tá? E no começo
é pouco mesmo que você vai ganhar, tá? Não vou mentir. Você não vai investir R$1.000 e ganhar R$3.000. Isso não vai acontecer. Mas não se esqueça de sempre reinvestir esse valor. E também não espere que se você tiver lá investido R$10.000, você vai tirar R$1.000 de dividendo por ano. Não monte a sua carteira assim. Então, uma boa carteira, só para você ter uma noção, ela vai girar em torno de 5% de retorno ao ano. Ou seja, R$10.000 vai te render R$500 e não essa fortuna toda que você estava imaginando. Então, se você pensar em montar a carteira, pensando sim em empresas boas, em empresas sólidas, sem problema nenhum ter empresas de dividendos, mas sempre pensando em outras empresas muito boas, talvez você consiga uma rentabilidade tão boa ou até melhor do que você ficar pensando aí nesses R$500 por ano de dividendo. Entendeu o porquê que eu acho tão absurda essa ideia de você só focar em dividendo? Então, faça aí uma boa escolha e compartilhe esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que está começando a investir e já vê com aquele papinho. Ô cara, dá indicação aí de empresa que paga dividendo. Manda logo para ele cortar esse papo de uma vez, tá bom? Compartilhe, já se inscreve aqui. Beijos, até mais.